Você quer viver um ano extraordinário? Você quer viver um ano onde você chega no final dele, você olha para trás e diz: como esse ano foi bom, como eu consegui realizar tudo aquilo que eu planejei desde o início do ano. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O poder da perseverança para viver um ano extraordinário. Ai, que bom que você está chegando aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós estamos na 11ª das 12 lives para viver um ano extraordinário. E o tema dessa live, o poder da perseverança, para que você possa viver um ano de 2025 extraordinário. Bom, nós temos diversos relatos bíblicos, testemunho de pessoas que comentam, né, que nos traz aí quanto tempo elas demoraram para acessar a sua bênção, para receber o seu milagre, para realizar aquele sonho, aquele objetivo, para alcançar os seus maiores sonhos. Por que é importante perseverar? A perseverança, ela nos mostra que as coisas, principalmente as coisas com Deus, né? O caminhar com Deus não é automático. O caminhar com Deus não é algo que você ora hoje, pode acontecer, é claro, né? Deus, ele tem todo o poder para realizar aquilo que você pede, de forma instantânea, mas tem muitas situações, tem muitas coisas na nossa vida que exige de nós um processo, que exige de nós uma preparação. Então, se você quer viver um ano de 2025 extraordinário, vai exigir de você mudança. E eu venho falando nessas 12 lives, né? Hoje estou finalizando essa série, estou muito feliz de estar aqui com você. Mais um dia, trazendo um tema que eu tenho certeza que vai falar com você, assim como vem falando comigo. Porque eu tenho estudado o livro de Daniel, então Deus me direcionou a estudar o livro de Daniel e eu estou compartilhando aqui algumas experiências a partir desse estudo do livro de Daniel, trazendo também o embasamento da neurociência afetiva, de tudo aquilo que eu venho estudando e das minhas experiências de vida. E eu tenho visto, né, baseado nas minhas próprias experiências, o quanto é importante a perseverança. Se eu não tivesse perseverado, né, no processo de transformação, no processo de cura interior, cura da alma, eu não estaria aqui falando com você. Pois eu já comentei em outras lives que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não sei, acho que é por causa da luz aqui, porque parecendo que tá vermelho aqui, ó. Mas não tá, só tá um pouquinho. Mas acho que por conta do reflexo. Então, assim, eu era uma pessoa extremamente tímida. Para que eu pudesse falar em público, imagina, eu não imaginava que um dia eu falaria em público, que eu daria aulas, que eu daria palestras, que eu faria uma live como essa. Por quê? Porque a vergonha que eu tinha, a timidez que eu tinha era muito grande. Então eu precisei buscar a Deus, eu precisei buscar me conhecer, buscar processo terapêutico e também perseverar nesse processo. Então eu não sei qual é o seu maior sonho hoje, né? Se você pudesse me falar, coloca aqui no chat qual que é o seu maior sonho. O que você quer realizar em 2025? Como você pretende chegar lá em 2025 de forma com que você olhe para trás e fala, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu planejei, aquilo que eu coloquei no papel, eu estou realizando a maioria das coisas. Porque é muito importante a gente ter planejamento, a gente sonhar e a gente perseverar em relação àquele sonho, em relação àquele planejamento. Então, a gente tem, como eu disse, né, vários relatos bíblicos, né, histórias bíblicas que falam sobre a questão da perseverança, né? Sara e Abraão, eles tiveram filhos e eles já eram bem, né, avançados na sua idade. Então, o sonho deles era ter filhos. Então, para que eles tivessem filhos, eles oraram a Deus, eles colocaram nas mãos de Deus, mas eles também perseveraram. Eles poderiam ter desistido, falar, ai, deixa para lá, a nossa idade já passou, não é mais, o nosso corpo já não é mais o mesmo. Ana,
né? Ana, ela sonhava em ter um filho, Ana sofreu ali muito nas mãos de Penina, porque Ana e Penina eram casadas com Eucana, e Penina, ela tinha filhos com Eucana, e Ana, porém, não conseguia engravidar. Deus fechou a madre de Ana. Então, Ana, por muitos anos, ela orou, ela chorou, ela perseverou para que um dia ela pudesse receber a graça de Deus de ser mãe, e teve ali o seu filho Samuel. Então, Ana, ela não desistiu. Ela poderia ter desistido, ela poderia de repente ter largado de Eucana, porque ela não aguentava mais as provocações de Penina. E aqui eu quero trazer para você assim uma chave de conhecimento, de reflexão, para que você não desista daquilo que você sonha, daquilo que você almeja. Porque infelizmente vai existir pessoas, vai aparecer pessoas, vão se levantar pessoas, muitas vezes até da sua própria família, para te provocar, para te desmotivar, para falar: ah, isso não é para você, para com isso, quem é você para querer conquistar tal coisa, quem é você para, sei lá, tirar uma carta, quem é você para comprar uma casa nova, quem é você para ser mãe, sua idade já está ultrapassada, seu corpo não aguenta mais. Não sei o que você tem ouvido ou o que você pode ouvir a partir da hora que você se posicionar. Eu também falei sobre a importância do posicionamento para que você possa viver um ano extraordinário. Então, muitas vezes você vai ter um sonho, vai ter um projeto, você vai querer chegar a algum lugar ou conquistar algo na sua vida. E vai vir pessoas para te desmotivar, para te fazer desistir. E eu quero te encorajar a não desistir. Eu quero te encorajar a perseverar nos seus sonhos, nos seus projetos, principalmente naqueles que Deus já confirmou no seu coração que é da vontade dele. Porque nós, enquanto cristãos, nós precisamos buscar a vontade de Deus, buscar a direção de Deus. Então, se Deus já te deu uma direção, se Deus colocou esse sonho no seu coração, esse projeto, persevere. Continue perseverando, continue fazendo o seu melhor naquilo que você faz na sua vida hoje. Continue sendo uma mulher sábia, uma mulher edificadora, uma mulher auxiliadora. Continue buscando conhecer a Deus e também se conhecer, para que a partir desse conhecimento de Deus e conhecimento em relação a quem é você diante de Deus, você possa saber qual é a sua identidade, quem é você em Deus, qual é a sua essência em Deus, saber quem é você, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, o que para você é inegociável, o que você consegue negociar sem abrir mão da sua identidade, dos seus valores, dos seus princípios. Mas persevere. A perseverança, ela é um dom de Deus. A perseverança, ela pode ser considerada uma habilidade. A gente aprende a perseverar. Ninguém nasceu perseverante. Ninguém nasceu sábio, ninguém nasceu com alguns dons e talentos. Aliás, a gente pode já nascer com aquele dom e talento, mas para exercitar aquele dom e talento, a gente vai precisar se posicionar. A gente vai precisar, muitas vezes, perseverar. Porque muitas vezes Deus nos deu recursos, só que para que a gente pudesse utilizar esses recursos, a gente precisa se capacitar. A gente precisa, né, afiar o nosso machado. Eu contei essa história do afiar o machado em uma das lives, mas eu acho que eu até já tirei ela do ar e eu coloquei no meu canal do YouTube. Certa vez tinha um jovem e um senhor que já era bem idoso, cortando lenha, né, cortando madeira. E aquele jovem, ele naquela euforia toda, ele cortava madeira, ele não parava para descansar, ele não parava para dar uma respirada, tomar uma água tranquilamente. E aquele senhor, aquele velhinho, de vez em quando ele parava, ele ia lá, tomava aquela aguinha, né, parava, ficava observando ali a natureza e voltava para cortar madeira. E aí aquele jovem percebeu que mesmo aquele senhor parando de tempos em tempos, ele conseguia cortar a mesma quantidade de madeira que esse jovem. E aquele jovem ficou intrigado, mas como assim? Eu não paro de trabalhar desde a hora que eu chego, eu paro rapidinho, almoço, volto de novo, e esse senhor, ele para de tempos em tempos, ele descansa e ainda assim
ele consegue cortar a mesma quantidade de madeira que eu. E aí ele, naquela curiosidade, ele falou, não, eu preciso saber o que está acontecendo. Preciso entender esse mistério, porque eu não paro de trabalhar e ele para e está cortando a mesma quantidade que eu. E aí ele foi perguntar para aquele senhor, qual é o segredo? Qual é o mistério que o senhor de tempos em tempos para, descansa e o senhor corta o mesmo tanto de madeira que eu? E aí aquele senhor respondeu para ele, é que eu paro para afiar o meu machado. Então, como é importante a gente parar para afiar o nosso machado, para a gente poder ajustar a nossa rota, para a gente poder alinhar as nossas expectativas, os nossos valores, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos e com os recursos que a gente tem disponível e também entender que tem recursos que a gente vai precisar buscar. Olá, seja muito bem-vinda, que bom que vocês estão chegando, fico tão feliz quando vocês vêm, entra na live, participa, coloca aí no chat se está fazendo sentido para você, né? Se em algum momento da sua vida você parou para descansar um pouquinho, você parou para afiar o seu machado e aquele tempo de descanso te fez retomar o fôlego, te fez recarregar a sua energia para que você pudesse ser mais produtiva, né? Para que você pudesse, a partir daquele descanso, render mais naquilo que você estava fazendo. Então, essa 12ª live das 12 lives, da série de 12 lives para viver um ano extraordinário, hoje é a nossa última live. A 12ª live, que bom, eu tô tão feliz de chegar aqui, de ter cumprido com a minha palavra, como é importante nós cumprirmos com aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Porque se a gente não cumpre aquilo que a gente se compromete a fazer, como que a gente vai cumprir aquilo que a gente se compromete com as outras pessoas? Mais uma chave para você, se você quer viver no ano extraordinário. Se você se comprometeu a fazer algo, faça. Não deixe as pessoas na mão, não deixe as pessoas esperando. Se você se comprometeu consigo mesma, cumpra. Não é porque você prometeu para você mesma que você vai negligenciar as suas promessas. Porque tem um ditado que diz, né? Promessa é dívida. Se a gente prometeu, tem que cumprir. Procura cumprir aquilo que você promete. Persevere. Muitas vezes a gente faz planos, a gente tem projetos, e aí a gente começa naquela euforia, naquela empolgação, e daqui a pouco a gente desiste. Assim como tem várias pessoas que elas começam o ano naquela empolgação, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser o ano da promessa, esse ano vai ser o ano das realizações. E aí vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco desanima, desmotiva, ela não persevera, ela não continua, ela acaba deixando no caminho os sonhos, os objetivos e muitas vezes até a própria essência e a identidade dela. Vai se perdendo ao longo do caminho pelo desânimo, muitas vezes pela falta de se conhecer. Porque quando a gente se conhece, né, e o autoconhecimento ele é um processo contínuo, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai identificando quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Como que é o meu funcionamento interno para que eu possa ajustar a minha rota, para que eu possa desenvolver um meio de que eu não pare no meio do caminho, que eu persevere mesmo quando tudo parece que não está dando certo, mesmo quando tudo parece que não está sendo de acordo com aquilo que eu almejei, de acordo com a vontade de Deus. Eu vejo muitas mulheres cristãs parando no meio do caminho porque ela está insegura, porque ela tem medo. E aquele medo, aquela insegurança, muitas vezes faz com que ela interprete aquela situação como se Deus não quisesse que ela realizasse aquele feito, aquele projeto, aquele propósito na vida dela. Muitas vezes ela confunde a insegurança, o medo, a vergonha, a timidez com aquilo que não é da vontade de Deus. Se você está buscando a Deus, se você está orando, se você está pedindo uma direção, se você está fazendo aquilo que cabe a você fazer, olá, seja muito bem-vinda. Se você está fazendo aquilo que cabe a você fazer,
Não deixe que o medo, a insegurança, a timidez faça você desistir no meio do caminho. Isso serve para tudo na vida. Persevere. Não desista nas primeiras dificuldades. O ano começou, hoje nós estamos no 12º dia do ano. Talvez tem pessoas que já estão desanimadas. Eu comecei um negócio, não está dando certo, eu vou desistir. Eu entrei naquela empresa, mas as pessoas ali têm valores muito diferentes dos meus, eu vou desistir. Olha só, eu quero te encorajar a não desistir. Eu quero te encorajar a perseverar. Muitas vezes você vai entrar em lugares que vai ter pessoas que não têm os mesmos valores e os mesmos princípios que o seu. Não saia de imediato. Persevere lá, porque talvez foi Deus que te colocou lá para poder mudar aquele ambiente, para poder mudar aquela atmosfera, naquele lugar. Então persevere, não vai saindo. Talvez você começou a empreender, por exemplo, e aí você vê que não está tendo retorno, e você trabalha, e eu quero te encorajar a perseverar. Tudo que você for fazer na vida, você vai precisar perseverar. Você vai precisar se capacitar, né? Tem uma palavra que a gente sempre ouve, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E quando a gente ouve essa frase, né? Não quer dizer que Deus vai dar tudo prontinho nas suas mãos. Ele vai te capacitar te dando, olha, está aqui o que você precisa. Ele vai te dar os recursos, mas você vai precisar fazer a sua parte. Você vai precisar treinar suas habilidades, treinar os seus dons, treinar para você ter realmente um talento fortalecido. Porque senão, se você não tiver esse entendimento, você vai desistir nas primeiras tentativas. Porque você pensa assim, se fosse de Deus, Ele tinha me capacitado. Se isso realmente fosse da vontade de Deus, eu conseguiria fazer com facilidade. Nem sempre. Muitas vezes Deus vai nos testar para ver até onde vai a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa persistência. Então, eu te convido, eu te encorajo a não desistir nas primeiras tentativas. Se você orou, se você pediu para Deus uma direção, e você está nesse caminho e de repente algumas coisas não estão saindo como você gostaria, persevere. Persevere. Se você orou, se você colocou nas mãos de Deus e Deus te deu essa direção, não vai desistindo no primeiro obstáculo. Isso demonstra que você é uma pessoa que desiste por qualquer coisa, que você vai desistindo sem menos tentar várias e várias vezes. Muitas vezes a gente desiste porque a gente quer as coisas muito rápidas. O imediatismo faz com que as pessoas desistam nas primeiras tentativas. Se você quer viver uma vida diferente, uma vida mais próspera, um ano mais abençoado, não desista nos primeiros dias do mês. Não desista nos primeiros meses do ano. Não desista nas primeiras tentativas que você fizer. Persevere. Persevere, porque você vai ver o quanto você vai crescer nesse processo. O quanto você vai ser transformada ao longo desse caminho, ao longo desse processo. E você possa viver o propósito para o qual Deus te chamou para viver. Porque Deus, eu creio muito nisso, a Bíblia fala que há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então há um propósito em todas as coisas, para todas as pessoas. Nós não estamos aqui por acaso. Você quer viver um 2025 com propósito, com sentido, né? Chegando lá no final, se Deus nos permitir viver até lá, eu espero que Ele nos permita viver, para que a gente olhe para trás e fale, eu sobrevivi, eu vivi, eu superei, me fui transformada pela graça de Deus, pelo poder de Deus, que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pelo poder de Deus que se aperfeiçoa quando eu ainda não tenho habilidade, mas Deus me dá a paciência, a tolerância, né? Para que eu possa perseverar. Eu te encorajo, eu te convido a escrever no papel tudo aquilo que você gostaria de realizar em 2025. Mesmo que hoje pareça impossível.
O seu impossível é o possível para Deus. Aquilo que para você parece que não vai acontecer, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer a parte dele e você vai precisar fazer a sua parte. Então, se você quer viver um 2025 extraordinário, você vai precisar se tornar uma mulher extraordinária. Se você for uma mulher comum, natural, não espere querer viver o sobrenatural, o extraordinário. Só consegue viver o extraordinário quem se torna uma pessoa extraordinária. E como que você pode se tornar uma pessoa extraordinária? Perseverando naquilo que você se comprometeu a realizar. Perseverando naquilo que você já orou e pediu para Deus. Talvez aquilo que você orou exatamente daquele jeito, ou de repente você está orando por uma pessoa. Talvez não é a vontade de Deus, mas persevere nas suas orações, porque se não for da vontade de Deus, Ele vai colocar outras pessoas na sua vida, Ele vai te dar outros recursos, Ele vai abrir outras portas. Se não for essa porta que você está orando, pedindo para Deus, porque você quer viver um ano diferente, de repente você está desempregada, né? Você está orando para Deus por uma porta de emprego e você está vendo que está demorando, Muitas vezes Deus está usando esse tempo para transformar você, para fortalecer sua fé, sua confiança nele, no poder, na soberania dele. Então que você possa sair dos desafios da vida mais fortalecida, mais perseverante. Porque a gente está vivendo tempos em que as pessoas querem tudo muito rápido. É o imediatismo, né? Que nem plantou, já quer colher. Nem semeou, já quer colher, já quer saborear os frutos. A gente precisa entender que nem tudo ocorre na velocidade que a tecnologia, né, está funcionando hoje. Hoje você precisa de uma informação, você vai lá, você tem essa informação rápida. Só que muitas vezes o como você vai chegar lá, o como você vai usar aquela informação, muitas vezes as pessoas ficam confusas. E o que falta muitas vezes, ela sabe como chegar lá onde ela quer chegar, mas ela não persevera para chegar até lá onde ela quer chegar. Ela tem todos os recursos que ela precisa, mas ela não usa esses recursos perseverando até conseguir chegar lá onde ela quer chegar, onde Deus já direcionou, onde Deus já confirmou muitas vezes que era lá para ela estar. Então eu te convido a viver um ano de perseverança. Que 2025 você possa usar o seu poder da decisão, porque Deus, Ele nos dá poder de decidir. Ele nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o quê? O poder de decidir. Aí cabe a nós buscarmos a direção de Deus para tomar uma decisão que seja alinhada àquilo que Ele tem para a nossa vida, aos projetos, planos que Ele tem para a nossa vida. Mas Ele nos dá o poder de decisão. O livre-arbítrio é o poder de decisão, é o poder de escolha. Só que a gente precisa buscar sabedoria para fazer escolhas assertivas. Escolhas que sejam sustentáveis, que se você fizer uma escolha hoje, quando chegar lá no final de 2025, você manteve ali naquele caminho. Eu escolhi ser uma pessoa melhor, então eu vou fazer aquilo que cabe a mim para ser uma pessoa melhor, mais saudável. Eu escolhi que em 2025 eu tomei a decisão que em 2025 eu vou me alimentar melhor, de forma saudável. Então cabe a mim selecionar alimentos saudáveis, preparar alimentos saudáveis, não ficar me nutrindo de alimentos industrializados, alimentos processados, porque eles não são benéficos para a nossa saúde. Se você falou, não, 2025 eu quero cuidar melhor da minha saúde física, além da alimentação, você vai precisar praticar atividades físicas. E você vai precisar perseverar, porque praticar atividade física para quem está muito tempo parado ou para quem nunca praticou, nos primeiros dias você vai cansar, vai doer seu corpo, a sua mente vai ficar arrumando desculpinhas para você parar, mas não pare, persevere. Se você decidiu que em 2025 você vai cuidar melhor das suas emoções, você vai se conhecer melhor, dê um passo de cada vez, mas persevere.
toda transformação, principalmente interna, ela leva tanto tempo, a vida toda a gente tá sendo transformado. Mas se você começou, pode ser que você ainda não percebeu diferença, mas persevere. Persevere. Você não perde nada por perseverar naquilo que Deus já te deu a direção. Agora, se você está fazendo algo que Deus já falou, olha, não é para você, essa porta não fui eu que abri, não quero que você esteja nesse lugar, não é da minha vontade, essa pessoa não é uma pessoa que eu quero que ela esteja na sua vida, aí nesse caso não persevere. Seja obediente. A obediência junto com a perseverança, ela nos leva a patamares muito mais altos. Elas nos levam a aproximar de Deus. Elas nos levam a aproximar das bênçãos que muitas vezes nós estamos orando para Deus, para que Ele libere na nossa vida. Mas para isso, a gente precisa perseverar e obedecer. Então, eu deixo para você aqui essas 2 palavras nesta última live da série de 12 dias para viver um ano extraordinário. Se você quer viver um ano extraordinário, persevere e seja obediente àquilo que Deus já te direcionou, que Ele já te pediu, que Ele já disse para você o que é para você fazer ou o que é para você deixar de fazer. O grande problema é que muitas vezes a gente só pergunta para Deus o que é para a gente fazer. Mas a gente esquece de perguntar o que eu não posso, o que é para eu parar de fazer. Porque às vezes a gente está numa rotina desenfreada e não tem tempo de ter relacionamento com Deus, não tem tempo de ter qualidade com a família, não tem tempo de cuidar da saúde física, muito menos do emocional, aí daqui a pouco está com burnout, com estresse altíssimo, tudo isso foi somatizando no corpo e gerou uma doença. Não estou jogando praga, não estou profetizando coisas ruins na sua vida, jamais. Estou querendo te dizer que você precisa cuidar bem de você mesma. Se você é mãe, cuide bem de você mesma para você cuidar bem dos seus filhos. Se você é esposa, cuide bem de você mesma para você ser uma esposa que cuida bem do seu marido, do seu lar. Tem muitas mulheres vivendo em casas, mas não em lares. Tem muitas mulheres servindo muito a Deus na igreja, mas não tendo intimidade com Deus. Se você está cansada, se você está desmotivada, se o ano acabou de começar e você já está falando, ai, esse ano vai ser a mesma coisa, nada vai mudar, vai mudar se você mudar. Persevere na sua mudança, a mudança ela é gradativa. Ninguém muda totalmente, uma mudança que é sustentável rapidamente, é um processo. Cada dia você dá um passinho. Em qualquer área da sua vida que você quer mudanças, melhorias, dê um passo de cada vez. Dê um passo hoje, um passinho amanhã, um passinho depois de amanhã. Daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, você vai olhar para trás e falar, nossa, como as coisas mudaram na minha vida. Como as coisas mudaram, eu estou me sentindo diferente, eu estou me sentindo melhor. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, quantas coisas mudou na minha vida. Por isso que é importante a gente escrever, porque fica registrado, né? Desde o ano passado que eu estou comprando aqueles cadernos devocional, onde lá tem o direcionamento para estudo bíblico e também tem uma parte que a gente pode fazer anotações, né? De qual o aprendizado que a gente tira daquele estudo ali. E é tão legal, e lá tem uma parte que fala o motivo de gratidão, né? Por que eu vou ser grata naquele dia e motivo de oração. E é tão legal olhar para trás que desde o começo do ano passado eu escrevi que eu queria ter mais intimidade com Deus, que eu queria orar mais. Eu estava orando para que Deus abrisse uma porta de emprego para o meu filho. Graças a Deus ele está trabalhando, ele está gostando do trabalho dele. Então assim, é muito importante quando a gente registra os nossos pedidos, os nossos projetos, os nossos sonhos, porque depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai olhando para trás que muitas coisas a gente conseguiu realizar, outras coisas não, mas a gente está em movimento. Muitas vezes tem projetos que ainda não se realizaram porque não deu certo. Muitas vezes a gente precisa ainda se transformar, estar preparada. Né? Tem o pastor da minha igreja, ele fala algo que eu acho muito interessante. Às vezes, né, a gente ouve muito por aí, fala, Deus está preparando uma bênção para a sua vida. E tem um pastor que fala assim, Deus não está preparando uma bênção para a sua vida. Deus está preparando você para a bênção, porque a bênção já está pronta.
A bênção já está prontinha, já está lá preparada. Mas nós, muitas vezes, não estamos preparados para viver aquela bênção, para usufruir daquela bênção. Então eu te convido a perseverar. Se você tem orado e pedido para Deus algo na sua vida, se você quer viver um 2025 extraordinário, persevere nos seus projetos, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação à vida profissional. Persevere. A perseverança, ela nos ajuda a realizar sonhos, a alcançar patamares mais altos. Porque se a gente desistir, a gente não vai conseguir conquistar nada. E a gente também não vai ser o que? Muitas vezes uma inspiração para outras pessoas. Nós não vamos ser um instrumento de Deus na transformação de outras pessoas. A nossa perseverança de hoje, ela vai lá na frente, ela vai gerar testemunhos de pessoas que vai falar, nossa, por sua causa eu não desisti. Por sua causa eu estou aqui. Quantas pessoas que já falaram, nossa Maria, você nem sabe o quanto você já me inspirou. Esses dias atrás, uma pessoa, ela me chamou para fazer uma live com ela, e ela falou, olha, você não sabe o quanto você já me inspirou. Eu ouvia você falando nas suas lives que você era muito tímida, que você era muito introvertida, e que agora você está fazendo lives. Ela falou bem assim, né? E eu sou uma pessoa muito extrovertida, só que eu tenho vergonha de fazer live. Eu sou muito extrovertida, não tenho problema de comunicação, de dar um treinamento, mas na hora de fazer lives me dá uma coisa e eu não faço. Então, olha só, muitas vezes você está sendo inspiração para muitas pessoas, só que você nem sabe disso. Então, persevere. Persevere porque muitas pessoas vão se inspirar em você para mudar comportamentos, para mudar atitudes, muitas vezes para crescer na vida, porque elas vê através de você esperança, fala, nossa, ela conseguiu, ela tá lá, ela chegou onde eu quero chegar, então eu preciso perseverar. Imagina se você tivesse desistido de vários sonhos e projetos seus e hoje, como você poderia estar? Eu não quero nem imaginar se eu tivesse desistido, se eu não tivesse perseverado no meu processo. Não quero nem imaginar. Muito provavelmente eu continuaria triste, continuaria com aquele vazio existencial que eu sentia, continuaria buscando um sentido na vida, continuaria perdendo várias oportunidades e não seria um instrumento de Deus para transformar vidas. Mas graças a Deus, Ele foi trabalhando em mim, me ajudou a perseverar. E hoje eu estou aqui. Não importa a quantidade de pessoas que está aqui na live, né? Se estamos com 10, com 100 ou com 1000 pessoas. Mas eu estou perseverando. Eu perseverei nessa série de 12 lives. É fácil, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa porque eu estou de férias. Mas eu escolhi, eu decidi, o poder da decisão. Eu decidi obedecer a Deus, ir na direção que Ele me deu e compartilhar com você algumas chaves aqui, alguns insights, alguns direcionamentos para que você possa viver um 2025 extraordinário. Então, a palavra de hoje, né, a chave de hoje é persevere. Persevere. Enquanto você não chegar lá onde Deus falar, não pare, não pare, não pare. Igual Deus disse para Moisés, ou Abraão, eu confundo, bom, não lembro agora se era Moisés ou Abraão, mas que ele pediu para o povo marchar, marche, peça, continue, 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 não pare, não desista. Se você desistir, muitas pessoas podem desistir também, porque muitas vezes elas estão se inspirando em você. Se você desistir, você não vai saber como que é chegar lá, acessar as bênçãos que Deus tem reservada para você, viver o propósito, porque propósito não é linha de chegada, é jornada. O propósito é todos os dias, a intencionalidade, o procurar ser melhor, procurar ter humildade. Hoje eu coloquei de manhã no meu devocional que falava assim que humildade não é você negar a si, mas é você não é bem isso, negar assim qualquer. Não é você se diminuir, né? É você se deixar um pouco de lado os seus desejos, os seus sonhos para ajudar alguém.
Não é você negar a si mesma, no sentido de negligenciar e de anular. Mas é você colocar um pouquinho de lado os seus sonhos para ajudar alguém que está precisando. Persevere. Persevere para você chegar lá no final de 2025 e falar: foi um ano extraordinário. Esse ano foi diferente, esse ano eu consegui realizar muitas coisas, eu superei muitos desafios, eu superei meus medos, minhas angústias, minhas inseguranças, porque eu perseverei. Eu não deixei que o medo pudesse me dominar, eu não deixei que a insegurança me paralisasse, eu perseverei. Então, esta última live da série de 12 lives para viver um ano extraordinário, ela vem fechar com chave de ouro, né? Eu vim falando sobre mudança de mentalidade, posicionamento, o poder da decisão, o poder da escolha. E agora, persevere. Se você fez tudo isso, se você planejou, se você está consciente das decisões que você tem tomado, se você está tomando decisões alinhadas com seus valores e princípios, se você está sabendo fazer escolhas baseadas nos seus valores e princípios, persevere, persevere, que você vai conquistar patamares mais altos, porque Deus é contigo. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, e Deus, Ele trabalha muito com pessoas que estão em movimento. Não pare, persevere. Quem está em movimento é porque está buscando, está tentando melhorar, está tentando crescer, progredir, ser próspera. E quando eu falo próspera, não é só de dinheiro. É próspera na saúde física, na saúde emocional, no mental, no espiritual. Não fique paralisada. Persevere. Porque você pode ter certeza que se você perseverar naquilo que Deus te direcionou, orando, jejuando, buscando a Deus, procurando ser uma pessoa melhor, ajudando outras pessoas que precisam, perseverando, mesmo que as circunstâncias podem dizer que você não vai conseguir, mas persevere. Se Deus está com você, se Deus colocou no seu coração, persevere. Porque muitas pessoas serão transformadas, fortalecidas na sua fé, na esperança através de você. Eu desejo que você tenha um ano extraordinário, um ano espetacular, abençoado, próspero, e que você não pare. Persevere. Fica com Deus.